Uma palavra de reflexão para as nossas vidas. Será que você não está colocando peso a mais sobre a sua estrutura? Repetindo, será que você não está colocando pesos a mais sobre a sua estrutura? A pergunta foi feita no plural. Será que você não está colocando peso demais sobre a sua estrutura? Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz, meus irmãos, que havia uma mulher chamada Sunamita, mas na verdade não era o seu nome. Portanto, que você vai ver que quando Eliseu vê que Sunamita está se aproximando porque o seu filho tinha morrido, ele não sabia porque Deus não tinha revelado isso a ele. A Bíblia diz que ele falou para Geazi: vai até esta mulher Sunamita e pergunta para ela se vai bem a sua casa, seu marido, seu filho. Então, a expressão, vai essa mulher Sunamita. Então, Sunamita não era o seu nome, mas por causa que ela morava em Sunem, então, não somente ela, mas como outras mulheres também era chamada de Sunamita. Pois então, a Bíblia vai dizer que essa mulher Sunamita, ela se encontra na sua casa e ela começa a observar. A gente já percebe pela palavra de Deus, a gente já percebe por essa história tão linda que Sunamita era uma mulher que era observadora. E a Bíblia vai dizer que ela observa um homem chamado Eliseu, a qual era profeta de Deus. E a Bíblia vai dizer que agora ela dá o diagnóstico que ele é um santo homem de Deus. Ao meu ponto de vista, acredito que não foi em um dia a qual o Sunamita chegou à conclusão que Eliseu ele era um homem de Deus. Eu acredito que se estendeu essa observação. Sunamita via o seu comportamento, quando ele se vestia, como ele se importava com as pessoas, o que ele conversava. Eu acredito, vamos conjecturar. E agora ela chega a uma conclusão que esse homem, Eliseu, é um santo homem de Deus. Sunamita não é uma mulher a qual vai convidar qualquer pessoa e colocar dentro da sua casa. Sunamita não é uma mulher que deixa ser levada pela emoção, pelo emocionalismo, não. Sunamita é uma mulher de equilíbrio, uma mulher inteligente, uma mulher sábia. E primeiro ela fez a observação e agora ela fez um convite convidativo. A Bíblia diz que ela constrange, ela convida Eliseu a comer pão em sua casa. E sabemos pela história, ao decorrer da história, que ele aceita, é aceitável, ele corresponde à sua expectativa. Eu acredito que se passou mais um pouco de tempo e agora foi gerado no coração dela de construir um quarto. Mas agora perceba-se que a Bíblia vai dizer que Sunamita, ela expressa a palavra façamos um pequeno quarto. Só que essa palavra, ela está se dirigindo a alguém. Ela está se dirigindo ao seu esposo, procurando entrar, na verdade, comunicando a ele para que ambos venham entrar em concordância, porque não andarão dois juntos se não tiver de comum acordo. E a Bíblia diz que ela sentiu esse desejo no coração e ela comunica ao seu esposo, porque tem um sacerdote na sua casa, tem um cabeça. Não é porque a Bíblia diz que ela era uma mulher rica, que ela é uma mulher que tem uma grande riqueza, que ela não tem princípios. Sunamita é uma mulher que tem princípios. E a Bíblia vai dizer que Sunamita comunica ao seu esposo. E por sua vez, como sabemos a história, ao decorrer da história, o seu esposo corresponde à sua expectativa e assina embaixo. E está tudo certo. A Bíblia vai dizer que Sunamita, ela expressa a palavra, façamos um pequeno quarto. E isso me chamou a atenção. Porque eu mesmo moro em uma comunidade e muitas casas são trepadas uma em cima da outra. E as casas não caem. Mas por que não cai? Não cai por conta que a casa que está embaixo, que sustenta todas as outras que estão em cima, a primeira casa que está embaixo, que sustenta que sustenta a 2, a 3, a 4 e a 5, e assim vai, ela tem estrutura, ela tem estabilidade para sustentar todas as casas que estão em cima dela. E a Bíblia vai dizer que o Sunamita, ela expressa, façamos um pequeno quarto.
Existe Bíblia que não vai dizer que ela quer construir esse quarto em cima da casa dela. Existe Bíblia que fala diferente, mas tem uma versão que fala que Sunamita, ela queria construir esse pequeno quarto, como ela expressou, em cima da sua casa, em concordância com o seu esposo. Isso chamou minha atenção e já quero aplicar algo para minha e para a sua vida. Ela disse: façamos um pequeno quarto. Perceba-se que ela vai sustentar em cima da sua casa um pequeno quarto. Existem pessoas que querem sustentar algo grande. Existem pessoas que querem sustentar um quarto, uma cozinha, um banheiro, mas só que essa pessoa ela não tem estrutura, ela não tem estabilidade para sustentar tudo isso. Não basta no evangelho somente ter amor, não basta ter muitas boas intenções. No evangelho tem muitos requisitos, e um deles você precisa ter a estrutura necessária e precisa para sustentar coisas grandes. A princípio, Deus ele vai colocando coisas pequenas. A princípio, Deus ele vai colocando coisas pequenas para que a gente venha treinar, para que a gente venha se fortalecer, para que a nossa fé venha se robustecer, para que mais à frente possamos lidar, possamos carregar coisas maiores. Por que não lembrar de Davi? A Bíblia diz que Davi cuidava de poucas ovelhas, como descreve a Bíblia. E a Bíblia diz que vinha o urso e pegava a ovelha. A Bíblia diz que vinha o leão e também pegava a ovelha. E a Bíblia vai dizer que Davi lutava contra esse urso, lutava contra esse leão, ou com esses ursos, ou com esses leões. Davi lutava com o urso e com o leão. Mas a Bíblia vai dizer que lá na frente Davi ele foi lutar com o gigante. Mas perceba-se que Davi começou primeiro a lutar com ursos e lutar com o leão, para depois lutar com o gigante. Ou seja, Davi lutava com coisas pequenas para depois lutar com coisas maiores. Ou seja, então se você não tem estrutura para ainda carregar coisas grandes, se mantenha carregando coisas pequenas, porque a sua estrutura ela só tem a estabilidade para sustentar aquilo que ainda é pequeno. Mas fica tranquilo, você vai se fortalecer. Deus vai robustecer a sua estrutura, a sua fé. Sabe por quê? Porque depois, lá na frente, muitas pessoas caem. Muitas pessoas acabam desabando. E acaba que coloca a culpa em pessoas. E minha querida irmã, meu querido irmão, talvez você esteja morto espiritualmente. Talvez, minha irmã, você esteja quase morrendo espiritualmente. Mas talvez porque seja que você está colocando coisas além a qual Deus não mandou você colocar. É para você sustentar um pequeno quarto, mas você resolveu botar um quarto grande. É para você sustentar um pequeno quarto, mas de repente você resolveu acrescentar uma sala, acrescentar uma cozinha. Ei, ainda não é chegado a hora de uma cozinha. Ainda não é chegado a hora de um banheiro, ainda não é chegado a hora de um quarto pequeno. Ei, começa a sustentar coisas pequenas, porque amanhã você vai dar um salto muito grande e você vai sustentar coisas maiores. Aqueles que estão lá na frente que você vê sustentando coisas maiores, saiba, um dia eles já passaram pelo caminho que você está percorrendo de sustentar coisas pequenas. Não queira passar além, não queira passar o sinal vermelho. Sustenta coisas pequenas e para fazer uma análise na sua vida. Você que morreu espiritualmente, será que não foi porque você está colocando além nas tuas costas? Você que está morrendo espiritualmente, será que não tem coisa além que você está colocando? Não coloque aquilo a qual Deus não mandou colocar. Sustente o pequeno quarto. A Bíblia vai dizer que Moisés julgava o povo e Jetro, como bom conselheiro, aconselhou Moisés: Moisés, você vai desfalecer e esse povo fica aí em pé, aguardando você julgar. Moisés, levanta homens capacitados, bota uns para julgar 50, outro para julgar 10. As coisas mínimas, venha recorrer a esses homens, e as coisas mais difíceis traga você. E assim Moisés fez, e assim ficou melhor. Então, meus queridos irmãos, será que Deus colocaria um fardo para me matar? Será que Deus colocaria um peso sobre peso
para me matar espiritualmente? Não. Deus não é Deus de confusão. Se o peso está esmagador e está carretando a sua vida espiritual, então é você mesmo que está colocando coisas sobre os seus próprios ombros e não está aguentando e não coloca a culpa em Deus. Fica com esta palavra de reflexão primeiramente para a minha vida e para a sua vida. Todo fardo que não é de Deus, tire. E você vai ter a leveza e você vai conseguir andar nesse caminho. Deus abençoe a todos. Uma boa tarde. Quem vos despede é o vosso irmão Felipe Trigueiro, o carioca diretamente do Rio de Janeiro.